Guys, eu trouxe para vocês hoje uma aula sobre discourse makers, ok? Então vamos lá. Discourse makers são marcadores discursivos, né? Ou seja, palavras que nos ajudam a compreender como as ideias de um texto se relacionam. Exemplo: He will not travel, although he wants to. Ele não vai viajar, embora ele queira. Então, esse although, essa palavrinha sublinhada, é um marcador discursivo, tá? Então, geralmente essas palavrinhas são conjunções, preposições, né? Algumas expressões que servem para conectar frases, para nos dar uma maior clareza do que está sendo dito ou escrito, ok? Então, algumas dessas palavrinhas podem indicar adição, né? São elas also, to, and, as well as, tá? Que é também, e, também quanto, né? Então, no exemplo, I will travel to, and you. Eu vou viajar também, e você, né? Então, esse também, que dá a ideia de adição, esse to que está sendo utilizado no exemplo, é importante frisar que ele vai significar também quando estiver no final da frase, tá? Se ele estiver no meio de uma frase, ele não vai significar também, ele vai significar muito. Tá? Então, é bom observar aí para não confundir, ok? Então, algumas outras palavrinhas, né, vão significar, dar uma ideia assim de condição. São elas if, as long as. Então, if significa se. A própria palavra já dá uma ideia de condição, né? Se. E o as long as é contanto que, tá? Então, nos exemplos, I will travel if I have enough money. Eu vou viajar se eu tiver dinheiro suficiente. O próximo exemplo, I will travel as long as I have money. Eu vou viajar contanto que eu tenha dinheiro, ok? Há outras palavrinhas, né, outros marcadores discursivos podem indicar também concessão. A concessão é uma coisa assim, meio ampla, porque tem vários significados, tá? Nós conhecemos em português. Aqui vai dar uma ideia de apesar de, né, embora. Então, é uma ideia assim de uma permissão ou uma não permissão, tá? Uma coisa que pode ou não acontecer devido a alguma coisa, tá bom? Não é uma ideia de condição, mas realmente uma permissão ou algum privilégio que não pode ser concedido, tá? Mais ou menos assim. Então, temos as duas palavrinhas, os dois exemplos aí. Although, que é o exemplo anterior também, que eu passei para vocês, né, bem no início dos slides. E even enough, ó, even enough, tá? Então, essa palavrinha, a segunda palavrinha, o segundo exemplo, tem duas palavras, mas são pronunciadas como uma só, tá? Even enough. Ou even though, também pode ser pronunciado assim. Exemplo, although I wish so much, I will not travel. Apesar de eu desejar muito, eu não vou viajar, tá? Essa é a ideia. Também algumas palavrinhas ou algumas expressões podem dar, sim, uma ideia de consequência, tá? Então, ó, as result as a consequence, ok? Então, no exemplo, I dropped my phone and as a result, the screen cracked. Eu derrubei meu telefone e como resultado, como consequência, a tela quebrou. Então, é uma ideia de resultado também como consequência de uma ação, tá? Outras vão indicar contraste, uma oposição, tá? Então, ó, exemplos, but, however, on the other hand. Então, prestem atenção nessa expressão on the other hand, que é por outro lado, em português. Se a gente for traduzir ao pé da letra, fica em outra mão, né? Na contramão, poderia até dizer, né? Mas aqui nesse caso vai significar por outro lado, tá? Então, ó, no exemplo, that car is great. On the other hand, is it too expensive? Então, olha o to aqui. Aqui está significando muito, né? Ó, no meio da frase. It is too expensive. Muito caro. Então, ó, o carro é ótimo. Por outro lado, on the other hand, it's too expensive. Então, é muito caro, ok? Outras também vão significar exemplificação, né? Vão dar essa ideia de exemplo. Então, os próprios exemplos aí, né? For example, por exemplo, like. Esse like vai dar a ideia de como, tal como, tais como, tá? E such as, que dá essa ideia também de tais como. Então, exemplo, there are many discourse makers, for example, however, such as long as. Então, há muitos marcadores discursivos, né? Discursivos. Existem muitos deles, por exemplo, however, such as long as, ok?
Então foi isso, pessoal. Espero ter auxiliado vocês na compreensão desse conteúdo que é mais relacionado ao vocabulário, né? Mas é importante a gente saber utilizar, tá bom? Então eu retirei essas informações do livro de vocês que utilizam na escola, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, postem nos comentários. Até a próxima aula. Thank you. Bye bye.